a funcionar, nunca tive uma coisa destas. Ainda está, disse para não misturar as cores. Olá, bom dia, boa tarde. Já te abriu também? Vamos já dar aqui olá a todos e a todas. Vamos dar só aqui um compasso de espera para que todos entrem. Vou dar aqui um compasso de espera. Só aqui 1 ou 2 minutos e começamos já. Damos já assim um minutinho. Acho que podemos começar aqui com a introdução e com as boas-vindas. E acredito que as pessoas que queiram entrar vão entrando agora nesta parte da introdução, antes de começar o webinar em si. Então, bom dia, boa tarde a todos os participantes e em especial ao João Melo, que será o nosso orador, que aceitou este desafio para este webinar. Obrigada por teres aceito. Este webinar terá como tema promover a justiça centrada nas crianças e nos jovens. Este tema é um tema muito trabalhado na Aproximar, mas também, como vocês vão perceber, neste caso, o João Melo foi lá fora, que ele já vai explicar, eu não quero ser uma spoiler e contar tudo já, foi fora de Portugal, receber mais conhecimento sobre o tema e também transmitir iniciativas e conhecimentos que a Aproximar tem. Este ciclo de webinars, que já vamos na segunda edição, o que é que foi feito? Foi feito para disseminar os conhecimentos adquiridos pelos colaboradores da Aproximar, pelos voluntários da Aproximar, que participam em formações internacionais através de uma iniciativa CAPA 121, Educação de Adultos. Importa também apresentar a Aproximar, que é uma cooperativa de solidariedade social, que tem como missão valorizar o capital social e humano das organizações enquanto estratégia para responder de forma sustentável a desafios e oportunidades suscitados pelo meio envolvente. Destes pilares que podem ver do vosso lado esquerdo, queria salientar 3 em específicos. O pilar de formar, a Aproximar valoriza e promove a formação dos seus colaboradores e voluntários, como, por exemplo, através desta iniciativa, para além de capacitarmos e formarmos diariamente pessoas entre os 6 e os 90 anos através das nossas iniciativas, programas, serviços. Salientar também o pilar capacitar, porque para além das ações de formação formal, capacitamos através de variadas atividades e trabalhamos em conjunto com organizações com o objetivo de gerar valor acrescentado. Por último, a partilha dos conhecimentos adquiridos, que é o que estamos a fazer com este webinar. E porquê este ciclo de webinars chamar-se Conhecimento Sem Fronteiras? Como referi anteriormente, as formações aconteceram fora de Portugal, portanto, fora da fronteira de Portugal, e porque temos como objetivo partilhar o conhecimento adquirido fora também da Aproximar. Portanto, as fronteiras do país e a fronteira invisível da Aproximar. Farei agora... João, já estás a passar muito. Uma breve apresentação do nosso orador, que é o João Melo. O João Melo é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e participou na 26ª edição do Programa de Gestão e Liderança da EASE, acho que estou a dizer correto,
Tem 9 anos de experiência no setor social, onde assume e assumiu funções de gestão de projetos, gestão de equipas e operações, representação externa, entre outras. Para a vida académica e profissional, uma pessoa não é, também é mais, desde cedo valoriza o trabalho de intervenção social, especialmente a educação não formal, com jovens, em grupos de natureza, campos de férias e montanha. Gosta muito de montanha. Na Aproximar, integra a equipa do setor de Sistema de Justiça Criminal, que já vou explicar, enquanto adjunto da coordenadora do setor da área de conhecimento. Vou explicar muito brevemente a área de conhecimento do Sistema de Justiça Criminal. Depois, se quiserem saber mais e mais informações, podem sempre enviar um e-mail e falar connosco ou perguntar aqui mesmo. Na área de conhecimento do Sistema de Justiça Criminal, trabalhamos para prevenir e reabilitar o comportamento desviante, criminal, promovemos a reinserção social e ajudamos a reduzir a reincidência. Apoiamos pessoas em risco ou mais vulneráveis, incluindo jovens com potencial de delinquência, bem como já tendo praticado crimes. Também trabalhamos com as suas famílias, com profissionais e voluntários do sistema prisional e de reinserção. E em estreita ligação com as comunidades que colaboram neste processo. Embora esta intervenção seja sobretudo em contexto prisional, investimos também na prevenção. Todos os dias acompanhamos jovens mais vulneráveis para a delinquência através de programas educativos que lhe abrem novas oportunidades e caminhos de vida. Um exemplo importante, e focarmos aqui na mentoria, que é uma parte muito importante, se não a principal, deste webinar, é o nosso programa de mentoria para todos, o M4All. O João já vai explicar mais especificamente o que é a mentoria e como é que ela se pode, como é que se pode trabalhar, mas só dar aqui uma breve explicação, que é um processo voluntário, onde uma pessoa com mais experiência e motivação, que é o mentor, apoia outra pessoa, o mentorando, na sua capacitação pessoal ou profissional. É uma relação colaborativa, de igual papéis, não há hierarquias e uma co-construção, o que permite que um aprenda com o outro. As áreas que são trabalhadas vão de acordo com as necessidades do mentorando. Claro que, no caso que o João vai explicar, há um objetivo comum, mas o que permite trabalhar várias competências. A partir deste programa da Mentoria para Todos, a mentoria é trabalhada nas diversas áreas de conhecimento a aproximar, no setor de justiça criminal, na educação e capacitação comunitária, economia e empreendedorismo, envelhecimento ativo. Hoje vamos reincidir muito no programa de mentoria do sistema de justiça criminal, como já o João poderá falar. Aqui sobre o nosso programa Erasmus, que estas mobilidades aconteceram, é um K1 121, que é para projetos, para organizações que são acreditadas nesta área, poderem capacitar e desenvolver os seus voluntários e os seus colaboradores. Podes passar para o próximo, se faz favor. Pronto, e estes são os pilares principais, como eu referi, potencial de desenvolvimento pessoal e profissional de todos os cidadãos, o reforço da entidade europeia, o promover o crescimento sustentável, a coesão social e a empregabilidade das pessoas através da formação e do conhecimento. Então, acho que estamos todos aqui para ouvir o João, para ouvir o que é que ele tem para dizer. Só assim algumas indicações que gostaria de deixar. O webinar será participativo, pouco, mas será. Mas se tiverem questões para fazer, podem colocar no chat e depois, quer eu, quer o João, vamos vendo as questões. Se não forem respondidas durante o webinar, serão respondidas no final. Terá uma duração de cerca de 45 minutos e é gravado, pelo que podem desligar as câmaras, mas é muito mais simpático estar-vos a ver do que para quem está a falar, está-vos a ver do que ecrãs só com os nomes. Portanto, obrigada por estarem e
E até já. Já voltarei a falar. João. Obrigado, Janaína. Obrigado pelo convite para partilhar como é que foram as minhas mobilidades. Então, é difícil, já tenho assistido a alguns webinars e sei que é difícil manter estes webinars o mais interativos possível, mas ia pedir-vos que entrassem aqui neste Menti. Neste site podem fazer aqui a utilização do QR Code ou inserir aqueles números. Não tenham pressa, são apenas 3 perguntas, uma para o início, uma para o meio e outra para o fim. E já vamos uma a uma Portanto, essencialmente eu vou querer saber as vossas expectativas em relação a esta hora, porque não me faz muito sentido estar aqui 45 minutos a debitar informação se ela não vos for útil. Por outro lado, vou querer saber quem é que está a par do que é a mentoria e no final vou-vos pedir um rápido feedback sobre esta sessão. Muito bem. Comecemos exatamente por aí. Gostava de recolher as vossas expectativas sobre o que vai acontecer nesta hora, para saber qual é o meu público. Alguma coisa vos fez inscreverem-se neste webinar? Ou vinham à procura de saber mais sobre mentoria, ou queriam saber o que é que os colegas da Aproximar têm aprendido com estas mobilidades no estrangeiro? Estou muito curioso por saber. Se puderem ser concretos nas respostas, ajuda-me a guiar um bocadinho aquilo que vos venho trazer. Muito bem, então, vou lendo aqui algumas coisas que surgem. Quero aprender com os meus colegas de trabalho, aquisição de informação, resultados de aprendizagem adquiridos, conhecer e obter melhor conhecimento sobre mentoria, uma nova perspectiva sobre o trabalho com crianças e jovens, aprendizagem e reflexão, aprendizagem e partilha, técnicas e alternativas sobre mentoria, poder vir a trabalhar nesta área, aprendizagem sobre a temática, sobre o tema, adquirir estratégias de inclusão, ok? Saber como posso melhorar a execução de processos de mentoria, alargar conhecimento sobre como fundamentar a mentoria em candidaturas, ok? Não sei se vamos conseguir ir a todas, mas lá passaremos, lá tentaremos. Muito bem, acho que é suficiente. Então agora vou esclarecer um bocadinho as expectativas e gerir as expectativas. No âmbito do KA1, fui convidado a fazer 2 viagens para conhecimento ou para partilha de conhecimento a nível europeu. E venho falar sobre o que é que aprendi lá fora e como é que a Aproximar está a integrar esta aprendizagem que eu fiz, eu e os meus colegas, nos nossos programas de mentoria. E, portanto, ainda assim ao concreto, em dezembro de 2024, estive com a minha colega Alexandra e um voluntário da Aproximar da Câmara de Cascais. Estivemos em Dublin, na Irlanda, a fazer uma experiência de job shadowing a uma organização chamada Lacaila. Quem quiser ir navegando, porque eu sei que durante estas formações online as pessoas aproveitam para ir navegando, eu sugiro que vão navegando naquilo que interessa a este webinar, que neste caso pode ser o site da Lacaila ou então o site daquela que foi a nossa segunda participação internacional, neste caso num congresso mundial chamado Justice with Children, Justiça com Crianças e Jovens, que aconteceu em junho deste ano, 2025. Portanto, se quiserem seguir se quiserem guardar estes sites para depois aprofundar conhecimento, fica aqui uma fotografia na parte de cima, estou eu com o Alexandre e com o João Fernandes num escritório da Lacaila, no norte de Dublin, e aqui em baixo estou com o Alexandre e Madi à entrada da conferência, do congresso. Muito bem, vou passar muito rapidamente pelas duas, só para saberem e para quem quiser pesquisar mais sobre estas organizações. Lacaila significa together, é uma expressão irlandesa que significa together, traduzido para português daria qualquer coisa como todos juntos, ou em conjunto, ou em comum.
O que, de certa forma, eu acho que até acaba por ter alguma relação com o Aproximar, que é o nome da nossa organização, que também implica este movimento de trazer pessoas e de as ligar. Que organização é esta? Uma organização que presta um serviço de mentoria. Mentoria essa que é por adesão voluntária, o que significa que tanto o mentor como o mentorando, são expressões que já vamos aprender daqui a pouco, estão lá porque querem. Pronto, porque viram vantagens em aderir a esta relação. A organização Lacaila tem também um trabalho interessantíssimo na área da justiça restaurativa, à qual nós ficamos especialmente atentos, e tem também uma dinâmica de apoio familiar. Basicamente presta apoio a crianças, jovens e famílias em risco, e é uma organização totalmente 100% financiada pelo governo da Irlanda, que acho que pode ser interessante para trazer para o panorama nacional e perceber como estas organizações são estrategicamente financiadas pelas estruturas nacionais. Foi criado em 2025, numa parceria com organismos governamentais e estaduais, e agora a parte interessante, estamos a falar de uma organização que tem cerca de 20 trabalhadores, mas envolve 250 voluntários anualmente em 12 regiões da Irlanda. E eu acho que é impressionante perceber, por um lado, o impacto do voluntariado, como é que se pode multiplicar a ação de uma pequena equipa para o espectro nacional. E pronto, e como disse já, tem programas e projetos na área da justiça restaurativa e no apoio em todo o país. O que é que foi interessante desta minha viagem que eu gostava de partilhar? Portanto, quais é que são aquelas aprendizagens que eu retirei desta deslocação? Antes de mais, em relação ao serviço e ao programa de mentoria, quer dizer, para conhecimento de todos, e a Janaína já partilhou isso hoje aqui, a Aproximar, desde o início, que tem programas de mentoria, que acredita nos programas de mentoria e que os inclui nos seus serviços, programas e nas suas iniciativas. E, portanto, achei curioso o financiamento, ou a dimensão do financiamento que esta organização tem, em termos de financiamento governamental, ter encontrado tantas semelhanças com a mentoria da Aproximar, com a documentação associada, com o próprio processo, ter discutido com os técnicos estratégias que eles utilizam para superar dificuldades na transição para a liberdade de jovens que estão privados de liberdade para a liberdade, e o tipo de estratégias que utilizam, e depois o facto de eles terem um programa de mentoria para famílias, já estarem tão avançados num programa de justiça restaurativa. O que é que achei mais curioso foi que, por um lado, esta organização traz uma exigência de rigor, compromisso, traz estes valores e pede estes valores aos seus voluntários. Por outro lado, quando conversei com os voluntários, tive uma parte em que falei com os voluntários, senti imensa liberdade, carisma e criatividade da parte deles. Muito bem, foi assim uma deslocação que fez diferença e que me tocou especialmente. Fiquei a conhecer bastante mais sobre a mentoria. Dito isto, passamos agora para este ano, junho de 2025, onde estive em Madrid, e eu fui levar a um congresso mundial, Justice with Children, que tinha como subtítulo a prevenção e a resposta à violência contra crianças nos sistemas de justiça, e onde estive com a minha colega Alexandra a partilhar um workshop sobre a mentoria, em que trouxe um bocadinho desta experiência e da própria experiência da Aproximar. Esta iniciativa é um grupo de organizações internacionais que se reúnem para discutir questões relacionadas com crianças em conflito com a lei. Estiveram 900 pessoas presentes presencialmente em Madrid e mais 6.000 pessoas online, 60 eventos a acontecer em paralelo de satélite, 160 países representados no mundo, e a participação da Aproximar foi um workshop chamado Poder da Mentoria na Prevenção da Violência contra as Crianças. Aprendizagens minhas. O facto de se viverem tensões geopolíticas e sociais. Os Estados Unidos nunca ratificaram a Convenção para os Direitos das Crianças, e isto oferece inúmeros obstáculos quando estamos a discutir estes assuntos. O facto de haver muitas guerras em curso e, portanto, haver imensos problemas associados com a criminalidade e os focos de conflito e fome junto de crianças e de jovens.
também muito conversado o tópico do impacto no mundo digital, que o mundo digital oferece, tem no desenvolvimento das crianças. Prioridades que saíram deste Congresso Mundial e que eu achei especialmente curioso e que gostava de vos trazer hoje. Então, primeira coisa, imenso foco no envolvimento de jovens em processos de tomada de decisão. E quem me conhece bem sabe que este tema é muito caro para mim. Antes de trabalhar na Aproximar, estive envolvido numa organização que precisamente tinha como prato forte o envolvimento de jovens em processos de tomada de decisão. E, portanto, fiquei muito surpreendido por saber que já muitas organizações têm isto como prioridade central. Por outro lado, o foco em alternativas à privação de liberdade. E, portanto, como prioridades, temos aqui pôr fim à detenção das crianças, forçar a salvaguarda dos processos, promover uma justiça digital segura, incorporar a neurociência nas tomadas de decisão, forçar o empoderamento comunitário. A grande percentagem de jovens que estão nos sistemas de justiça criminal vêm de sistemas de proteção de menores e, portanto, foi aqui um conjunto, foram 3 dias de debates e discussão e partilha sobre estratégias para fazer face a estas situações. E, portanto, numa fotografia, depois esta apresentação será partilhada com todos e para ver tudo isto com mais calma, aqui temos um bocadinho do resumo daquilo que se passou, as pessoas envolvidas, a lógica, aquilo que aconteceu, o foco na justiça sentada na criança e a necessidade de prevenir e de responder à violência que várias crianças sentem no sistema de justiça. Assim, para terminar pelo menos esta fase mais expositiva, porque a seguir vou querer um bocadinho conversar sobre mentoria, só dizer que provavelmente a sessão workshop que mais mexeu comigo já foi assim bem no fim deste congresso, em que muito poucas pessoas participaram. As pessoas estavam com vontade de fugir e de ir embora, mas eu fiquei agarrado até o último minuto. Então, entrei numa sala onde havia um conjunto de várias pessoas que estavam a representar instituições governamentais e a cada participante, éramos cerca de 17, 18 participantes, foi-nos dada uma espécie de um bilhete de identidade com as características da nossa pessoa, do nosso jovem. E então nós tivemos durante 1h30 a interagir com o sistema e a lidar com as questões do sistema a partir da experiência de jovem que nós tínhamos. Portanto, para certas perguntas nós tínhamos que reagir de uma certa forma, para certas provocações nós tínhamos que ter um certo tipo de comportamento, tínhamos que procurar soluções para resolver o nosso problema. E foi interessantíssimo a discussão final em torno deste jogo. No fundo, foi um jogo jogado em tempo real, com imensas regras antes de começarmos. E pronto, foi interessantíssimo colocar-nos um pouco nos sapatos de uma criança que está a lidar com o sistema de justiça criminal. Mais à frente poderia responder a perguntas se quiserem. O jogo não é propriamente partilhável, eu não posso explicar tudo o que aconteceu, é uma coisa que nos pedem, mas fica aqui assim pronto, esta nota. Sobre o Mentor Mais, agora passo aqui para o layout do projeto, para ficarem um bocadinho também a par das cores e da identificação deste projeto, se alguma vez virem. Só muito rapidamente, isto é o último slide assim mais positivo. Que iniciativa foi esta? O Mentor Mais. Uma intervenção de educação não formal, onde se utilizou a mentoria como uma ferramenta. Portanto, ferramenta é esta. Esta ferramenta traz uma metodologia que implica o envolvimento, a conexão, a capacitação de jovens que estão em risco ou em perigo ou em conflito com a lei. Por outro lado, demos formação a jovens que, no caso, foram estudantes universitários, funcionaram aqui um bocadinho como mentores nesta relação de mentoria e a quem entregamos o desafio de desenvolverem atitudes e comportamentos positivos e pró-sociais. Esta iniciativa teve também um foco na digitalização. Pronto, e por isso é que eu vou ali atrás uns slides em que eu fui falando sobre isto e foi curioso perceber que a nível mundial estas questões também estão a ser tidas em conta. Que é, nós desenvolvemos uma aplicação que permite o contacto entre mentores e mentorandos e os coordenadores de mentoria.
qualquer forma, sinto que já disse muitas vezes a palavra mentoria e a palavra mentores e a palavra mentorandos. Então queria voltar a passar-vos a bola. Neste caso, perguntar-vos se podem ir ao Menti e responder à pergunta seguinte, avançando, que é o que é a mentoria? Ok, gosto. Boa resposta. Alguém escreveu ainda, não sei. Honestidade acima de tudo. Ok, entre ajuda, orientar. Temos aqui uma pequena batota. Orientação, uma interação entre duas pessoas com objetivos específicos, onde o mentor apoia o mentorando durante uma duração de tempo específica. Capacitação, orientação, troca de experiência delimitada no tempo com objetivos específicos. Uma relação voluntária entre uma pessoa mais experiente que vai apoiar uma pessoa menos experiente num objetivo definido. Relação horizontal entre duas pessoas, mentor e mentorando, se foca no desenvolvimento do mentorando. Partilha de conhecimento, orientação e ajuda. Relação, procedimentos e sessões entre um mentor, mentorando e coordenador de mentoria. Estar para outro, dar ferramentas para alguém em alguma área de conhecimento. O mentor é aquele que está uns passos mais à frente e por isso ajuda o outro a desenvolver-se para avançar também através da sua experiência. Capacidade técnica e técnica de orientar e auxiliar o desenvolvimento de uma situação. Alguém mais diferente orientado e apoia o menos experiente. O processo bilateral de guia, orientação e foco do objetivo de uma pessoa. O objetivo que é o mentorante, com o objetivo de alguém capacitado para desenvolver este processo. Ok. Então, aquilo que eu retiro é que neste público já há muitas pessoas que estão a par do que é esta relação e um programa uma relação de mentoria. E estas respostas, quem esteve atento à minha leitura ou quem esteve aqui a passar os olhos, já ficou com uma ideia bastante estruturada daquilo que é a proposta de aproximar para a mentoria. Então, há ali muitas expressões, há ali muitas expressões que oferecem várias perspectivas, nenhuma definição é 100% abrangente, mas podemos trazer aqui como formulação à resposta o que é uma mentoria, é um processo voluntário. Pelo menos os programas de mentoria que a Aproximar implicam esta adesão voluntária, e isto implica dos dois lados, ou seja, por um lado, o mentor está lá voluntariamente e o mentorando também está lá voluntariamente, em que uma pessoa, que é o mentor, contribui para a capacitação pessoal e profissional de outra, que é o mentorando. E traz para isso a sua experiência, os conhecimentos que tem e a sua sabedoria, aprendizagens ao longo da vida, o carisma que tem, a pessoa que é. Porque é que estas mobilidades e estas deslocações, principalmente à Irlanda, a Dublin e depois a Madrid, foram muito interessantes? Porque descobri que esta proposta de mentoria não é exclusiva de Aproximar, e há pessoas que partilham esta ideia e que acreditam nesta ideia e que têm casos de sucesso para mostrar que esta ideia traz impacto. Quem são os mentores? São pessoas voluntárias que apresentam experiência ou conhecimento na área em que o mentorando necessita de apoio. Portanto, aqui já temos um tópico extra. O mentorando deseja esta relação porque acredita que esta relação vai ajudá-lo a desenvolver competências, a crescer, pronto, vai ajudar, vai contribuir para algo de que necessita de apoio. E que, pronto, o mentor está disposto a isto, está disposto a apoiar, a orientar, encontrar uma regularidade, seja uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por mês, durante um período de tempo definido.
Os mentorandos, por outro lado, beneficiam deste processo de mentoria. E, portanto, estão com vontade de receber este apoio, e pede-se que haja motivação pessoal. Claro que depois, no próprio processo, é preciso ir trabalhando essa motivação pessoal, porque ela não está garantida, e igual durante todo o processo. O que aconteceu no programa Mentor Mais? Na iniciativa de Mentor Mais? A Aproximar e os parceiros europeus que estiveram envolvidos nesta iniciativa focaram-se no desenvolvimento de 3 recursos. São os que aqui estão. Por um lado, a definição de um programa de mentoria, que aqui foi adaptado, ok, porque o que nós aqui trouxemos foi que os mentorandos seriam jovens em risco ou em conflito com a lei, ok? Portanto, se a mentoria tiver outros atores, terá de ser adaptada. Há muitas adaptações que serão necessárias e eu vou trazer algumas no final. Portanto, devemos definir aqui o público-alvo, as pessoas envolvidas, qual é o programa, as fases, o que é necessário fazer no caminho dessa mentoria. Por outro lado, desenvolvemos um guia para o mentor, que eu hoje não me vou debruçar sobre ele, mas vou partilhar, e quem quiser pode descarregar do website da iniciativa do Mentor Mais. E, por outro lado, criamos uma aplicação 100% segura que permite a interação entre o mentor e o mentorando. Tudo isto já foi testado. Nós demos formação a 13 estudantes universitários que, por sua vez, iniciaram relações de mentoria, processos de mentoria com jovens que foram identificados pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, concretamente pelas equipas tutelares de Sintra e de Leiria. Passando então para o programa de mentoria, o programa de mentoria passa por estas fases, que eu vou ler assim, na diagonal, aliás, que é como deve ser lido por enquanto. E porquê? Porque a Aproximar tem recorrentemente formações na área da mentoria. Por exemplo, agora, no mês de outubro, nós temos uma formação de mentoria para mentores da região de Leiria, na área do sistema de justiça criminal, que está em aberto e está a aceitar inscrições, que é um programa de mentoria que vai focar em competências parentais. Ou seja, estamos à procura de pessoas que queiram fazer a formação de mentoria para se tornarem mentores, junto de jovens rapazes que estão no estabelecimento prisional de Leiria Jovens e que, para além de estarem em privação de liberdade, são eles próprios pais. Apesar de serem jovens, são os próprios pais. Quando estamos a falar de jovens entre os 16 e os 21 anos, e alguns já têm filhos. E, portanto, nós estamos aqui à procura de mentores que queiram ir uma vez por mês à prisão, ao estabelecimento prisional de Leiria Jovens, para este programa de mentoria. E, portanto, tecnicamente, o que nós estamos, e que todos os programas de mentoria têm, é uma fase de abertura. Preparação, recrutamento de mentores, de mentorandos, procurar esta adesão livre, encontrar inscrições. Depois da abertura do programa, passa-se a uma formação de mentores. Não é mentor quem quer, digamos assim. É mentor quem passa num crivo mais ou menos exigente, e que recebe formação. Pronto. Nós, no caso, voltando ao foco inicial, não é? Nós estamos a falar na prevenção da violência a crianças e jovens no setor de justiça criminal. E, por isso, naturalmente, para este programa de mentoria, vamos ter um crivo mais específico, mais exigente, para aceitar as pessoas que queiram fazer esta formação e que queiram entrar neste programa. E, portanto, vamos ter todos os programas de mentoria passam por uma formação de mentores. A seguir à formação e definindo-se então quais são as pessoas que vão aderir oficialmente ao programa de mentoria, seja mentores, seja mentorandos, passamos ao emparelhamento. Aqui foi uma coisa muito curiosa. Foi na Irlanda, na organização Lakaila, nós até sorrimos quando percebemos que havia ali um slide que tinha assim uma expressão que era subjetividade versus objetividade. E foi muito curioso perceber que quando toca a emparelhar pessoas, há uma dimensão objetiva que é preciso ter em conta,
né? Se as pessoas querem ser emparelhadas com outras pessoas do mesmo sexo diferente, se a idade importa, se o percurso profissional interessa, se a relação com o objetivo, se a pessoa tem capacidade para ajudar naquele objetivo que se está a perseguir na relação de mentoria. Tudo isto é objetivo, mas depois há uma dimensão subjetiva, que é, será que estas duas pessoas têm química? Não é? Pode ter a ver com a língua que falam, pode ter a ver com paixões que têm, pode ter a ver com o que eu sinto no espaço, porque conheço uma e conheço outra. E, portanto, é muito curioso perceber que aqui o emparelhamento é uma fase de... As pessoas têm que ter química, as pessoas têm de funcionar. Passa-se então, passando-se esta parte mais introdutória, de preparar o programa de mentoria, de encontrar as pessoas, então faz-se a introdução ao processo de mentoria. Nós juntamos estas duas pessoas na mesma sala. O coordenador de mentores junta mentor e mentorando e tem uma primeira conversa alargada sobre os objetivos da mentoria, o que é que nós queremos com isto, qual é a regularidade, quais são os limites que nós autoimpomos ou que pedimos que sejam tidos em conta em relação a espaços para nos encontrarmos, por aí fora. Depois vem a própria relação de mentoria em si. Normalmente, a proposta de aproximar é que esta relação não dure menos do que 6 meses, pelo menos 6 meses, 6 meses a 1 ano, e todo este processo de mentoria é acompanhado por uma supervisão e, se for preciso, acompanhamento, formação, que o mentor, neste caso, possa precisar, ou de apoio que o mentorando esteja à procura. No fim do tempo que foi definido inicialmente, encerra-se a relação de mentoria. Pronto. Penso que esta fotografia ajuda a perceber um bocadinho qual é a nossa proposta e, portanto, não estamos a falar de uma relação de amizade, não estamos a falar de uma relação parental, não estamos a falar de uma relação vertical, estamos a falar de uma relação em que alguém tem experiência e tem disponibilidade para acompanhar outro que precisa dessa experiência e dessa disponibilidade. Em forma de provocação, e isto é uma nota pessoal, muitas vezes quando nós vemos estes esquemas, associamos sempre ao irmão mais velho que ajuda ao irmão mais novo. Eu sou o irmão mais novo da minha família, sou o filho mais novo e, portanto, gosto de ver estas coisas de outra perspectiva. Às vezes o irmão mais novo também tem um papel a desempenhar nas perguntas certas que faz, na perspectiva desinteressada que tem, na curiosidade que o mexe e que o acompanha. E, portanto, eu acho que nós até podemos ver um mentor como um irmão mais novo. Alguém que está muito curioso por saber como é que pode ajudar, como é que pode envolver, como é que pode contribuir para o crescimento do outro, não sendo, digamos, o super-homem. Dado muito curioso em relação à primeira viagem que eu vos falei à Irlanda. Uma das pessoas com quem eu estive horas à conversa sobre ser voluntário nesta área ganhou o prémio de melhor voluntário da Irlanda o ano passado. É um prémio que eles têm nacional, não é da organização Lakeila, é um prémio do governo. O governo todos os anos dá um prémio ao melhor voluntário da Irlanda, após um conjunto de critérios e por aí fora. E foi muito interessante falar com ele. Sobre o guia do mentor, como já vos disse, eu não me vou alongar sobre este assunto. Deixo aqui o QR Code. Este QR Code vai para o site do projeto, para o site do Mentor Mais, para a parte dos recursos, e especificamente para este recurso. E, portanto, quem tiver interesse em consultar este handbook, o que é que este handbook tem? Tem uma pequena explicação do projeto do Mentor Mais, da iniciativa Mentor Mais, e depois tem um conjunto de possíveis jogos que eu posso fazer com o meu mentorando, possíveis soluções para obstáculos que eu encontro no caminho, e por aí fora, e por aí fora. Portanto, é um livro que ajuda as fases, mostra também as fases do programa de mentoria, o que esperar, por aí fora. E pronto, e para finalizar aqui a apresentação do Mentor Mais, e depois fico completamente disponível para perguntas que tenham, e espero ter despertado algumas perguntas da vossa parte. O Mentor Mais não seria o mesmo se fosse só um programa de mentoria adaptado a jovens em risco ou em conflito com a lei. E por isso nós desenvolvemos uma aplicação. Esta aplicação permite, que está disponível na loja do Google e na loja da Apple,
que eu não recomendo propriamente que a instalem. Acho que não faz sentido, ao fim de um webinar de 40 minutos, instalarem esta aplicação, porque o vosso utilizador vai ter de ser validado e, tecnicamente, nenhuma destas pessoas recebeu uma formação, ou pelo menos está a receber uma formação em mentoria. Portanto, isto será num passo seguinte para alguém que se queira inscrever numa formação de mentoria com a Aproximar. Aí já fará sentido integrar esta aplicação. E nós, por um lado, inscrevemos mentor e tem um acesso específico para a aplicação, e por outro lado inscrevemos mentorandos e depois nós próprios somos os coordenadores da mentoria. E portanto é assim uma aplicação que oferece informação sobre a mentoria, onde é possível calendarizar as sessões entre o mentor e o mentorando, onde o mentor pode recolher um conjunto de recursos que são os mesmos que estão no handbook, estratégias para lidar com a mentoria, ou com situações concretas, ou jogos que eu posso fazer, dinâmicas que eu posso preparar, e depois um pequeno calendário que nos mostra então a disponibilidade de um e de outro. Pronto, isto é um bocadinho daquilo que eu falei, isto é o que vem na página do sobre, recursos, tem aqui uma lista de recursos, sessões de afirmação, ferramentas de avaliação, sessões para respiração, construir um currículo, e por aí fora, uma série de jogos, mapas de empatia, diário de emoções. Aqui é uma pequena apresentação de como é que ficam registadas as sessões entre o mentor e o mentorando, e incluindo aqui uma possibilidade de chat para, aqui no fundo, a aplicação o que traz permite que o mentor e o mentorando não tenham de partilhar contactos pessoais e, portanto, possam evitar o WhatsApp e Facebook e mensagens e focam-se apenas aqui no que está na aplicação. É isto, assim, portanto, de uma visão geral, serve para apoiar coordenadores, mentores e mentorandos, promove o networking entre os coordenadores e os mentores, colmata barreiras geográficas, porque é possível marcar reuniões à distância, permite interações em tempo real, está disponível em vários idiomas e é adaptável a outros programas de mentoria. Sobre este... não queria avançar já. Sobre estes outros programas de mentoria, fica-se apenas uma nota de que, para estarem atentos ao site da Aproximar e às nossas redes sociais, pelo menos no setor de justiça criminal da Aproximar, temos um conjunto de programas que vão começar agora a propor formação na área da mentoria. Temos um projeto, temos uma iniciativa que é o Turning Blue, onde estamos à procura de empreendedores da economia azul, que vão ser mentores, convidados a ser mentores de jovens que estejam a sair do estabelecimento prisional de Leiria e à procura de um trabalho na área da economia azul. Temos um projeto de criança, que já vos falei no início, onde procuramos mentores que queiram promover a parentalidade, competências de parentalidade junto de jovens que estão privados da liberdade, que estão presos e que são eles próprios pais. Temos o projeto BD, uma iniciativa que apoia a transição da privação de liberdade para a liberdade. Aliás, penso que há aqui, eu vejo ali uma pessoa em concreto que está aqui pela organização Candeia e que celebrou esta relação com a Aproximar para nos trazer mentores para este programa a partir do próximo ano, para que os jovens, ao saírem da prisão, tenham acompanhamento. Temos o projeto do Freedom Cricket, bem, um conjunto de iniciativas, programas, serviços, projetos. Estamos abertos a mais, abertos a celebrar protocolos com câmaras, com entidades que procurem serviços relacionados com a mentoria, seja na área dos jovens, ou seja nas outras áreas de conhecimento da Aproximar. Peço imensa desculpa, isto acaba sempre por ser um bocadinho mais expositivo. Eu fui sentindo as vossas caras, apesar de tudo atentas, e agora estou aqui aberto para responder as perguntas. João, temos Teresa Rodrigues. Sim, eu queria fazer uma pergunta. A formação em Leiria é online ou é presencial? Vai ser ambos. Ambos dentro da mesma? Vai ser online e presencial. Sempre assíncrona, ou seja, vai ser sempre em tempo real. Ou seja, vai ser uma formação
os formadores e os formandos online durante as mesmas horas, e depois vamos propor uma manhã ou uma tarde em Leiria. Só porque, para ser muito concreto e para explicar porquê, é porque o programa de mentoria implica que a pessoa se desloque à prisão todos os meses, e por isso nós queremos trazer essa dinâmica já na própria formação. E quando é que vão ter formação em Sintra? Eu posso responder. Sim. Em Sintra, olá Teresa. Olá. Em Sintra, em específico, não temos nada planeado, mas o que eu aconselho e sugiro é ir aqui ao link que eu coloquei sobre mentoria. Fica na nossa base de dados. Sempre que existirem informações na área da mentoria, recebe informações. Específico para Sintra, neste momento, não temos. Está bem. E é Mas paga? A formação? Mas fica a nota que temos uma pessoa em Sintra muito interessada. Se a formação tem custos para. Depende. Se for dentro de uma iniciativa, não tem custos associados para os formandos. Se for fora, poderá ter, mas geralmente a mentoria nunca tem custos associados para os formandos. Obrigada. Esse Nada, link Teresa. depois fica acessível na página? O link onde consta depois a Eu coloquei informação? agora no chat. Eu coloquei obrigada. agora tudo no chat. Obrigada. Coloquei o link onde podem ver gravações dos webinars, onde depois podem ver esta gravação outra vez, informações sobre a mentoria, sobre o Conhecimento Sem Fronteiras, as nossas redes sociais, como também se entrarem no site Aproximar e quiserem saber mais sobre a área de conhecimentos do sistema de justiça criminal, também poderão obter mais informações. Para contactos, eu não me apresentei no início, reparei depois. O meu nome é Janaína Cardoso, sou a gestora de formação da Aproximar, mas também a gestora do programa de voluntariado e mentoria. Vou deixar aqui o meu contacto de e-mail, caso tenham, queiram saber mais alguma informação, enviem-me um e-mail e depois eu ou respondo ou faço a triagem para quem de direito. Está bem? Obrigada. Está bem. Nada, Teresa. Quem tiver vergonha de falar, pode sempre escrever, que nós lemos a pergunta e respondemos. Se não, João, se não houver Sim, questões é porque foi muito claro. pois, se quiserem posso voltar também a mostrar algum slide que tenha passado mais à Não pressa. tenhas o mentoria final? Tenho, mas estou aqui a só dar mais um minutinho Desculpa. para eventuais perguntas. Desculpa. Avancei. Ok, então, só antes de passar ao mentimeter final, vou assumir que não há perguntas, mas podem fazê-las até desligarmos a chamada. Aliás, seria interessante recebê-las. Portanto, se estiverem, tragam-nas mesmo que sejam difíceis. Então, só dizer que, para quem possa ter entrado a meio, ou para quem possa ter ficado confuso porque é que o João teve a falar de viagens que fez e depois apresentou um programa de mentoria. Pronto, eu acho que aqui é só lembrar que este programa de mobilidades da K1, através do qual nós conseguimos 5 mobilidades para fazer estas deslocações, permitiu-nos perceber que esta ideia da mentoria não é uma ideia peregrina escondida aqui no canto da Europa, no nosso país, e que é um recurso, aliás, altamente financiado na Irlanda, toda uma organização financiada para promover estes programas de mentoria, em que a solução da mentoria apresentada já existe em Portugal, está connosco, está na Aproximar, e por isso tem mais do que provas dadas e mais do que casos de sucesso, e portanto era fazer aqui esta ponte entre se faz lá fora, às vezes nós achamos que lá fora se fazem coisas fantásticas, quando cá dentro estamos também a fazê-las, incluindo nós próprios a dar workshops sobre como as fazer melhor no contexto europeu. E estas deslocações foram muito interessantes. Acho que aqui um agradecimento especial ao financiador, não nos fica mal, porque tem permitido também trazer para o nosso programa aquilo que melhor se faz lá fora. Janaína, não sei se ficaste com uma dúvida. Eu acho que sim, mas depois eu falo no final. Não é uma dúvida, era um comentário.
avança. Ok. Ok, então, não havendo mais perguntas, não se vão embora, que eu tenho uma última pergunta. Pronto, não havendo perguntas, ao menos deem um feedback de se a expectativa inicial foi cumprida, havia ali umas expectativas um bocadinho mais ambiciosas. Se pudessem partilhar uma palavra sobre esta sessão, sobre a mentoria, aqui não se trata propriamente de avaliar o orador, mas era mais pronto, alguma coisa inspiradora que vos tenha tocado especialmente em relação à mentoria, às mobilidades, ao que se faz lá fora, ao tema do Congresso Mundial. Eu julgo que ampliarmos o nosso conhecimento relativamente a estas situações e até podermos transportá-las para outros locais, acho que é uma mais-valia e é sempre o conhecimento que nos pode trazer bastante usufruto para o nosso dia a dia. Diferentes profissionais poderão aproveitar este conhecimento e eu agradeço por minha parte. Deu-se a feliz ocasião do voluntário que foi connosco à Irlanda integrar também trabalhar como um parceiro da Aproximar. E isso foi curioso porque ele acabou por trazer com ele também uma experiência que está a tentar implementar na organização. E também é reconfortante saber isso. Mas há alguns países que mesmo assim que dão mais possibilidade das pessoas fazerem voluntariado do que aqui em Portugal, porque há alguns países que dão mesmo umas horas específicas para que a pessoa possa retirar do seu trabalho do dia a dia e fazer voluntariado para a comunidade. O que aqui em Portugal acho que também acontece muito pontualmente, mas não é tão comum. Ou seja, há muitas pessoas que, em termos de voluntariado, que gostariam de fazer mais e não conseguem. Sim, eu não lhe respondendo diretamente, mas ao fazer esta partilha fez-me lembrar, quando eu há bocado falei do voluntário do ano da Irlanda, que foi este senhor com quem eu estive à conversa, estamos a falar de um senhor com 80 anos. Portanto, foi muito interessante, 82, se não me engano, e foi muito interessante perceber que muitos dos voluntários desta organização, ou seja, eu hoje apresentei-vos aqui o programa de mentoria do Mentor Mais, e o Mentor Mais focou-se em jovens universitários a serem mentores de jovens em risco ou em conflito com a lei. Mas não tem de ser assim, naturalmente. Portanto, quando falamos no mentor, o mentor não tem idade, só tem de ter motivação e disponibilidade. Sim, eu sei porque eu sou voluntária também numa instituição e há lá muitas pessoas mais velhas. Há de todas as faixas etárias, mas também há mais Exatamente. velhas. Muito bem, olha, então resta-me agradecer a vossa presença. Acho que as palavras finais são da Janaína, mas só portanto, ler aqui, como li as outras, leio também este painel que aqui ficou. Palavras sobre esta sessão: ampliar conhecimento, práticas inovadoras, um tema muito interessante. Obrigado, formação, parceria, partilha, conhecimento, aprendizagem, aprender necessário, sem fronteiras, experiências e voluntariado. Agradeço a vossa disponibilidade, a vossa atenção. Passo agora para a Janina, que vai dar conclusão ao webinar. Obrigada, mas da forma como apresentaste, parece que eu agora vou dar aqui uma palestra final. Eu até me sinto um pouco pressionada, mas queria agradecer a participação de todos, e principalmente de ti, João, e vejo, ausculto nas tuas palavras a importância destas mobilidades, porque, como tu disseste, foste constatar algo que já tinhas, por muitas vezes isso acontece, e é a importância de nós irmos além fronteiras, verificar o que é feito, o que aprender também, mas validar aquilo que é feito e os conhecimentos que nós temos e que por vezes temos, mas nem sabemos dar um nome concreto. Portanto, esta questão da formação e destas mobilidades, que não são caras, que não são importantes, como aqui internamente sabem, não poderia ter ficado do meu lado e do lado da Aproximar mais feliz por isso. Acrescentar e reforçar que esta gravação ficará disponível no site da Aproximar, podem ir lá às vezes que quiserem, podem verificar os outros webinars que também são muito interessantes e os futuros também. Agradecer
a Agência Nacional Erasmus+, e a Iniciativa Capa 121 Educação de Adultos, e reforçar um obrigado a todos e a todas por terem estado connosco. Muito obrigada. Vou desligar. Obrigada. Obrigada.